Olá, minhas estrelas, tudo bem com vocês? Eu sou a Vitória, vocês estão no canal Ela de Lua, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. E hoje, gente, quero pedir perdão aí por essa sombra meio diferenciada que tá aqui. Eu tô gravando a luz natural, não estou na vibe de montar ring light nem nada, tô aqui na minha janela, né, prestes a finalizar meu cabelo, que é o que tem acontecido em praticamente todos os últimos vídeos aqui no canal. Eu acho que eu estava finalizando meu cabelo, né? E hoje vim fazer isso, que eu sei o que eu mais gosto de fazer, que é finalizar o cabelo e colocar alguns assuntos em dia. Finalizar o cabelo e vim conversar com vocês, vim colocar alguns assuntos em dia e desabafar com vocês também. Pra hoje eu vou finalizar o cabelo com esse Potão do Amor aqui, que também é um creme de lei, não é mesmo? Que eu simplesmente amo finalizar meu cabelo com esse creme. Se vocês estiverem ouvindo algum barulho externo, me perdoem, tem gente em casa, hoje é sábado. E o meu cabelo tá de úmido pra seco, bem mais pra seco, né? Então, eu gosto muito de finalizar meu cabelo com esse creme quando meu cabelo tá desse jeito. Porque uma coisa que eu não gosto muito no creme da Scala é a forma que eles dá muita espuma no cabelo, né? Dependendo do creme. Então, né, gente, vamos conversar sobre o quê? Sei lá, me manter atualizada de como tem sido os últimos dias, os últimos meses, essas coisas assim. Tem um vídeo aqui no canal que eu não coloquei em público, né? Eu coloquei como não listado, que é o tipo de vídeo que só quem tem o link assiste. E eu acho que até agora eu só passei o link pra uma pessoa, só que é uma pessoa muito próxima. Porque é o tipo de vídeo, gente, que eu faço aquele meu desabafo. Mas é o tipo de vídeo em que eu penso assim, eu quero evitar problema, porque é um tipo de vídeo que eu exponho em determinada situação da minha vida e tal. E assim, pra quem não sabe, algumas pessoas da minha família têm, né, o meu canal. E é até o que eu falei naquele vídeo lá. Às vezes a pessoa não te assiste constantemente, mas é só você colocar um vídeo que dê indícios, que assim, tô falando de alguém específico, da família, as coisas assim. Aí com certeza, né, o povo vai lá e assiste. Mas, enfim, não é medo, não é falta de coragem, de verdade. Mas é só assim, prezando pela minha saúde mental, sabe? De ficar, já basta eu mesma, então não tô afim de ficar ouvindo pessoas desnecessárias ou qualquer outra coisa do tipo. Mas sobre esse assunto em específico, é sobre a situação de eu olhar meu sobrinho, né? Eu já falei aqui em alguns vídeos que eu olho meu sobrinho da minha irmã mais velha, tudo mais. E que assim, né, gente, desde quando eu comecei a olhar ele, eu sempre conversei com eu deixei claro pra ela que não era algo em que eu pretendia viver em prol disso, né? De, tipo assim, então, quando eu comecei a ficar com ele, foi tipo assim, numa sexta-feira eu terminei um curso de assistente administrativo que eu tava fazendo, e aí eu acho que no dia seguinte decretou a quarentena. E aí meio que a menina que olhava ele decidiu não olhar mais, e a minha mãe conversou comigo, ela conversou comigo, pediu a minha ajuda e tudo mais. E assim, como decretou a quarentena, eu meio que parei de... Não parei, mas eu reduzia meio que como é que tava o meu fluxo de enviar currículo e tudo mais, principalmente porque eu também não estava recebendo resposta nenhuma. Então assim, empresas, por favor, pelo menos, sabe, contrata gente. E aí, eu meio que assim, uni o útil e o agradável, né, porque eu ia receber uma quantidade... Porque assim, gente, de verdade, não é uau, né, não dá pra eu viver, mas que pra quem não tava trabalhando, não tinha muita responsabilidade, né, tava legal. E aí, mas eu sempre deixei claro que meio quando as coisas ficassem mais tranquilas, eu também tava esperando a questão da faculdade, porque eu tinha feito o Enem, ou melhor, não sei se eu tinha feito ainda, acredito sim, já tinha feito sim o Enem, não tinha passado na primeira chamada, e aí meio que eu tava dizendo, dando a entender, gente, que assim, não quero isso pra esse resto da minha vida, tá? É uma coisa assim que a gente vai até certo ponto, por mais que eu aceite agora que desde agora você também comece a pensar em uma outra alternativa, tudo mais, porque apesar de ser sua irmã, eu quero te ajudar, mas a minha vida eu não quero basear só nisso, entendeu? Deixei isso sempre muito claro, porque é uma coisa que eu também sempre deixei claro para as pessoas dentro de casa, é que pelo fato também de a gente ter crescido todo mundo junto, casou e tá todo mundo na mesma casa, eu sempre também me senti muito sufocada, de estar sempre o tempo todo rodeada de gente, de nunca ter tido muita privacidade, porque antigamente quando minha mãe morava aqui, ela dormia aqui nesse quarto comigo, e aí, enfim, o tempo todo era isso, eu estar rodeada de pessoas
E chega um momento da vida, chega situações que a gente só quer ficar sozinha, quer respirar. Então, quando a minha mãe saiu de casa, foi quando eu tive essa oportunidade, porque foi quando eu fiquei com um quarto onde a gente dormia junto e o quarto ficou todo pra mim. Então, às vezes eu quero ficar sozinha, não sei o que, eu entro no meu quarto, tranco a minha porta, o secreto, mas... Enfim, né? Basicamente é isso. E então, eu sempre, devido a isso, eu sempre deixei claro que, gente, eu não quero isso. Não quero ficar dentro dessa casa o resto da minha vida, tudo mais, cada um. Se vocês quiserem, ok, mas eu não sou o tipo de pessoa que quer isso. Então, eu quero trabalhar, quero estudar, quero fazer minha vida, gente, porque a verdade é essa, né? Quando a gente não dá esse reembolso de ouro, a gente tem que ir atrás das coisas, né? As coisas não chegam com mais facilidade na gente. E aí, sempre deixei isso claro e tudo mais. Aí quando passou esse ano, acho que completou um ano, e aí eu consegui passar na faculdade, né? Tem o vídeo aqui do surto da faculdade para vocês assistirem. E enfim, ainda estou. E aí com isso a gente vai vivenciando algumas situações, vai vivenciando algumas coisas que são chatas e que a cada momento que passa a gente só pensa assim, pelo amor de Deus, não aguento mais isso, entendeu? E aí, enfim, complicado. Próximo tópico. Um dia eu tento trazer de verdade, gente, de verdade. Um dia eu tento trazer esse assunto de uma forma mais aberta, uma forma mais completa, sem medo ou sem medir também determinadas palavras ou ficar com muitos códigos, sabe? Porque eu sei que é chato você assistir um vídeo e você meio que não entender muita coisa. Mas eu prometo que um dia eu trago esse assunto aqui de uma forma mais exposta, tá bom? Não se preocupem. E assim, uma outra coisa também que eu queria falar era sobre o que? Sobre skincare, né? Tem um vídeo aqui no canal também, que faz muito tempo já que eu coloquei, que eu falo sobre quando a gente tá passando por umas situações complicadas na nossa cabeça, de tipo autoestima, essas coisas assim, né? E de um tempo pra cá, gente, eu tenho sentido muito isso, porque eu tenho visto, né, meu rosto... Caiu o creme no meu pé. Eu tenho visto, né, no meu rosto, tenho visto meu corpo, essas manchas que eu já falei aqui também em vídeos, o quanto me incomodam e tudo mais. E ultimamente, confesso pra vocês também que eu não tenho conseguido manter a minha reeducação alimentar equilibrada, não tenho tido muitas opções, né? Eu tô meio confusa, ainda tô meio um pouco fora da caixinha com essa questão também agora de como administrar meu dinheiro, no sentido de que agora, como eu falei, antes eu não tinha tantas obrigações assim, porque as coisas relacionadas à conta de luz aqui em casa era uma coisa que precisava ser resolvido na justiça e tudo mais, e agora meio que voltamos a ter essa conta, né? E aí meio que assim, não é barato e tudo mais, e como eu falei, o dinheiro que eu recebo pagando todo mês determinadas contas, acaba que também não sobrando para tantas coisas assim que eu realmente quero fazer, sabe? Então é um pouco complicado, e aí eu tô meio que nessa vibe de me reencontrar novamente na questão da minha administração financeira, para eu conseguir, nem que seja assim, comer frango a semana toda, mas pelo menos conseguir realmente me reafirmar nessa questão da minha reeducação alimentar. Confesso para vocês que real mesmo, eu tô muito descontrolada nessa questão da minha reeducação alimentar. E assim, não é muito tempo que eu tô assim, então eu não sei se desde antes eu estava assim, e por isso que isso meio que transparecia, né, no meu corpo, com essa questão das espinhas e tudo mais. Mas assim, essa semana real, eu simplesmente caguei e me descontrolei mesmo. Só questão de fritura, gordura, essas coisas assim. E é uma coisa que assim, eu também vou conversar com vocês quando outra coisa que chegar, né? Que eu fiz umas comprinhas também na internet pra skincare mesmo. E quando chegar, eu vou ver um momento que chegue tudo. E aí eu mostro pra vocês tudo que eu comprei. E também a gente bate um papo mais a fundo sobre essa fase, né? Que não vai ser uma fase, né? Vamos trocar essa palavra sobre esse novo estilo de vida, onde na verdade eu já tenho ciência que não é só o produto que vai fazer o efeito, né? A gente precisa também ter hábitos novos, adquirir novas atitudes, essa é a verdade.
eu que lute, não é mesmo? Pra depois tirar todo esse creme que caiu no chão. Enfim, né, gente? Sobre a skincare eu também vou deixar esse vídeo pra gente falar um pouquinho mais a fundo quando as coisas chegarem, porque vai ser uma coisa relacionada só a isso. E uma outra coisa que eu também queria falar é sobre hoje, sobre de ontem pra hoje. Ontem me deu uma dor de cabeça, assim, insuportável, que era um incômodo muito grande, e eu não tava aguentando mais isso, né? E eu fui até quando eu decidi dormir cedo. E assim, gente, para vocês, algumas pessoas talvez não sabem, né? Meu irmão faleceu, vai fazer 2 anos, dia 4 de setembro de 2021. Ele tinha 26 anos. E como eu falei também em alguns vídeos aqui, um dia talvez eu pretenda trazer esse assunto aqui no canal, porque é um assunto tão complexo, mas eu acredito que, com muitas experiências na vida, eu acho que existem pessoas que já passaram por isso, ou que já tiveram esse mesmo sentimento que eu tenho em relação a ele. A nossa relação não era muito boa, né, porque eu lembro que, acho que foi no Natal de 2011, eu acho que meu pai já tinha falecido, e eu lembro que eu estava sentada na garagem, na minha casa aqui com uma amiga, e ele virou pra mim e falou pra eu nunca mais falar com ele. E provavelmente com 2011, dezembro de 2011, eu estava com 12 anos. Ele, eu não sei, não vou lembrar, mas eu acho que, pelas contas, quando ele faleceu eu tinha 20 e ele tinha 26, então eu acho que ele já tinha 17 anos, será? Acho que sim, porque acho que ele já tava com a minha cunhada também. E aí, 17 a 18 anos, gente. Acho que 18, que ele é de janeiro. Não sei, não sei. Mas enfim, aí foi isso que aconteceu. Meio que o estopim pra gente realmente não se falar mais. Entendeu? Eu nunca questionei aquilo ali, porque a nossa relação sempre foi muito de amor e ódio, né? A gente ficava junto no computador, essas coisas assim. Mas era tipo aquela questão também de que minha mãe sempre me defendia muito. E aí, às vezes tem irmão que, tô de saco cheio disso, né? Ela, por mais que às vezes ela faça coisa errada, ela é defendida e tudo mais. Enfim, aí tem irmão, a gente às vezes pega aquela raiva, aquele ressentimento, né? E aí eu acredito que foi o combo disso tudo, entendeu? E aí chegou, cara, eu acho que eu me lembro, chegou anos assim que a gente realmente não se falava. Mas depois de um tempo, quando a gente foi crescendo, a gente já meio que assim, se cumprimentava, ou então quando alguém chamava a gente na rua e tipo, só tinha ele ali no portão, então ele tinha que me chamar, entendeu? E aí ele me chamava, me avisava, quando alguém me ligava, essas coisas assim. Era o básico do básico, né? Aí depois de um tempo, ele já tinha os filhos dele, e aí ele viajou pra Curitiba, a viagem, tudo isso já é perto já de quando ele faleceu e tudo mais. E meu irmão, ele, desde quando meu pai faleceu, ele começou a fumar muito, muito, muito. Ele, depois de um tempo, ele passou a ficar um pouco desleixado na questão da saúde e tudo mais, né? Eu acredito que ele já estava em princípio de infarto, porque eu lembro que ele reclamava muito de dor no peito, de dor aqui, né? Onde as pessoas falam que começa, né? E ele sempre ia em médicos que, assim, nunca falava assim, vem cá, meu filho, vamos fazer esse negócio aqui que tem como identificar, entendeu? E muitas das coisas, eu e minhas irmãs, a gente costuma muito dizer sobre a questão de como ele era parrudo, né? Ele era grandão, assim. E às vezes tem aquelas pessoas que olham no hospital e pensam assim, é o tipo de pessoa que toma anabolizante, é tipo assim, destrói o corpo e depois quer vir aqui, entendeu? A gente sabe, gente, que não é todo profissional da saúde, não é todo profissional que faz as coisas do jeito certo ou do jeito, tipo assim, que ama o que faz a ponto de, por mais que fosse um cara que tivesse cheio de anabolizante, ele está ali precisando de ajuda, então ele precisa ser ajudado, né? Tá ali buscando atendimento, então ele precisa ter o que ele foi procurar. Então, é o que a gente também muito pensa sobre essa questão do falecimento dele, se teve negligências, tudo isso são dúvidas que a gente também vai carregar pro resto da nossa vida. Deixa eu beber um pouco d'água porque eu tô morrendo. Então assim, aí ontem eu tava sentindo isso e de uns dias pra cá,
Minha irmã mais velha, ela tem colocado muitas coisas dele, sobre ele, assim, no status. Ai, minha gente, meu olho tá doendo. No status e tudo mais. E assim, gente, de verdade, eu evito muito pensar. Porque, sei lá, eu não sei se é porque, assim, quando a gente sabe que a pessoa faleceu jovem, a gente tem aquela sensação de a gente se perguntar, caraca, o que mais iria viver? É igual quando a gente vê, assim, que uma criança faleceu e tudo mais, uma coisa que eu mais penso é isso, caraca, tinha tanto futuro pela frente, como é que seria, sabe? Tudo isso, porque é uma coisa, assim, que eu que tenho 6 sobrinhos, eu tenho muito medo justamente de perder um sobrinho jovem, justamente porque eu sei que eu provavelmente passaria o resto da vida pensando sobre isso. Então eu não gosto muito de pensar porque é uma coisa que me machuca muito nisso. Tem muitas questões também pessoal minha sobre essa situação. Eu já tenho um vídeo aqui também que eu não coloquei no canal, nunca publiquei, eu só coloquei como privado, de um dia que eu sonhei com ele. E eu chorei muito nesse dia. Eu tava chorando horrores no vídeo, mas eu nunca coloquei, porque assim, eu ainda não tive coragem de colocar. Justamente por muitas coisas assim internas dentro de mim, né? Pelo fato da nossa relação não ter sido muito boa depois de muito tempo, desde o dia que ele faleceu. Há momentos e houve momentos em que eu me cobrava no sentido de por que você está triste? Você não pode estar triste com a morte dele, sendo que, né, vocês não eram próximos, tipo assim, entendeu? Tudo isso tem um porquê, né? Acredito que se eu chegar a falar sobre isso no canal, vai ser um momento assim bem distante, porque também é uma coisa muito pessoal. Mas aí, gente, de ontem pra hoje, eu deitei muito cedo, né? Comparado ao que eu vou dormir. E aí, do nada, a minha irmã ultimamente estava botando muitas coisas sobre ele no status, né? E assim, gente, sinceramente, eu fujo mesmo disso. Fujo mesmo. Tem momentos em que assim, eu vou lá, respondo também o que ela posta, porque chega um momento que também eu vejo, começo a pensar um monte de coisa, aí eu comento. Mas aí ela começa a falar muito sobre, aí eu já fujo. Eu nem respondo mais. Essa é verdade. Porque, de verdade, é um assunto que eu acho que por muito tempo. Não sei se é porque é recente, né? Porque 2 aninhos e tal. Mas, sei lá. Eu sinto que é uma coisa que vai me acompanhar por bastante tempo, né? Eu acredito que a gente sim tem que deixar as pessoas descansarem. Mas, infelizmente, as perguntas acho que sempre vão estar aqui, não é mesmo? E aí, nisso eu deitei, né? Eu sentia que eu não ia dormir de primeira, porque eu não estava com sono, eu estava com dor de cabeça, mas eu não estava com sono. E aí do nada começou a querer vir muitos pensamentos sobre essa situação. Aí eu tava sentindo, eu tava até falando com a minha outra irmã sobre isso antes, que eu comecei a sentir uma coisa assim, muito forte vindo aqui. Tipo assim, aquela vontade de chorar, de chorar, de chorar, de chorar. Aí eu já tava, não vou chorar. Primeiro que assim, eu tava com dor de cabeça e uma das coisas que mais acontece comigo é que quando eu choro, minha cabeça explode mais ainda. Então eu já tava assim, não vou chorar, não vou chorar, não vou chorar. Mas aí do nada veio, e veio, e veio. E aí eu só sentia, quanto mais eu pensava que eu não queria chorar, que eu não ia chorar, eu sentia a lágrima descendo, né? E tava descendo devagar, mas depois começou a vir aquela vontade de soluçar, de chorar alto, não de gritar nem nada, mas aquele choro e que, sabe? E depois teve um momento que eu já tinha chorado um pouco. E aí eu tava falando pra Deus, por favor, não deixa eu pensar nisso. Não deixa eu pensar nisso. De verdade, por favor, não deixa. Porque eu não queria, gente. Porque essa é a verdade, eu não queria. Porque porque eu me questiono demais quando o assunto é esse, sabe? E enfim, eu pretendo trazer também um vídeo aqui no canal falando mais sobre isso. Porque eu acho que tem pessoas que já passou por isso, entendeu? E eu acho que se eu conseguir pelo menos encontrar essas pessoas, vai ser um pouco mais aliviante pra mim. Porque eu acho que quando a gente conversa com pessoas que já passaram pela mesma coisa que a gente consegue se sentir um pouco mais tranquila e pensar assim, putz, não sou só eu, né? Mas assim, foi muito ruim, é muito ruim você sentir do nada essa vontade vindo e sabe, saiu. Mas depois de um momento eu comecei a me pensar por quê, e aí foi quando eu respirei fundo e consegui pensar em outra coisa. E foi quando eu percebi, depois eu já estava dormindo, e eu acordei muito bem, e eu percebi que eu acho que era só isso realmente que eu precisava, sabe, dormir bem e tranquila, né? Enfim, isso foram as últimas coisas que foram acontecendo ultimamente.
né, com a minha vida aqui comigo. Se depois acho que hoje ainda eu pretendo gravar outros vídeos pra vocês, falando sobre outras coisas, falando um pouquinho mais sobre planos, sobre futuro, né, que é uma coisa que apesar de ter medo, eu tenho sentido muita vontade de falar sobre. Daqui a pouco eu vou almoçar, vou tomar um banho, ficar mais tranquilo, tá? Então é isso. Beijo, gente, até o próximo vídeo.